Oi pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho hoje para vocês sobre o que é a PLC 53/2018, também conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, e o que ela tem a ver com a GDPR, que foi aprovada aí na União Europeia em 2016 e entrou em vigor no último dia 25 de maio deste ano. Começar fazendo uma apresentação rápida aqui sobre o meu currículo. Eu sou formado em Direito pela Universidade Positivo do Paraná, pós-graduado em Direito Civil, Consumo e Processo Civil pela mesma universidade. Durante a faculdade fiz estágio em diversos órgãos públicos lá do Paraná e comecei na advocacia em 2016, assim que eu me formei, e agora em 2018 entrei na Social Miner para auxiliar com toda essa demanda jurídica, com a parte dessa nova regulamentação de proteção de dados que vai entrar em vigor e vai começar a valer para todo o país. Bom, todos os dias a gente passa por situações em que as empresas elas lidam com nossos dados pessoais, seja em redes sociais ou em ambientes físicos, como em farmácias, bancos, empresas de telefonia, empresas de internet, e até hoje a gente não tem uma legislação no Brasil efetiva que garanta que esses nossos direitos como cidadão e consumidores eles vão ser seguidos, né? Que os nossos dados não vão ser utilizados de forma indevida, sem a nossa autorização ou de alguma forma que possa até nos prejudicar. Vocês já pensaram, por exemplo, o que uma farmácia faz com o teu CPF quando eles vinculam aquela tua compra de um medicamento com o CPF, com os seus dados de plano de saúde? Pois é, até hoje a gente não teve essa transparência e essa legislação ela vem para nos proteger com relação a isso, porque a gente não tem como saber hoje em dia se esses dados não vão ser compartilhados com o seu plano de saúde, se isso não pode ser utilizado futuramente, por exemplo, para prejudicar. São uma série de questões que acontecem não só no ambiente da farmácia, mas em todas as nossas relações que podem trazer algum tipo de prejuízo e hoje em dia a gente não tem nenhuma proteção com relação a isso. Então, com base nessas questões, a PLC, com base na GDPR, ela foi criada e vai nos proteger aí com relação a esse tipo de situação que a gente passa no nosso dia a dia. Começando um pouquinho com a parte histórica, a União Europeia ela sempre teve um pouco mais de cuidado com essa parte de proteção de dados, desde que os dados começaram a se tornar relevantes lá pela década de 80. Foi nessa mesma época, em 84, que o Reino Unido aprovou uma legislação conhecida como Data Protection Act, que trazia essa noção de que os dados eles são propriedades da própria pessoa e também a pessoa tem esse poder de decisão sobre eles. Aí a União Europeia aprovou em 95 uma diretriz geral para que fosse seguida por todos esses países com base nessa legislação e com a evolução da tecnologia a própria Data Protection Act foi atualizado em 98 e 2003, mas mesmo assim ainda era uma legislação que eles não conseguiam efetivar e conseguir punir as empresas devidamente. Então a gente teve diversos casos de vazamento de dados que acabaram acontecendo nos últimos anos e a GDPR em 2016 começou a ser discutida, foi aprovada, começou a ser discutida antes, foi aprovada em 2016 e teve 2 anos aí para as empresas se ajustarem, né, entrarem em acordo, em compliance com a legislação. E aí, em 25/5 desse ano, a GDPR entrou em vigor. Como vocês podem ver aí na imagem, a gente tem um número enorme de dados sendo compartilhados por minuto. São 4 milhões, por exemplo, de visualizações de vídeos no YouTube. A gente tem 473.400 tweets sendo enviados por minuto. Então, assim, é um conglomerado de informações num nível absurdo que realmente precisa de uma proteção para garantir que os nossos direitos não vão ser violados. No Brasil, a gente sempre teve leis esparsas, né? Entrando aí um pouquinho na parte histórica do Brasil. Por exemplo, o CDC ele cita a possibilidade da gente obter informações sobre nossos dados que estejam com uma empresa. A Lei Carolina Dickmann ela vai penalizar a invasão de dispositivos. O Marco Civil também vai trazer alguns desses direitos. Inclusive, o professor Bruno Bione ele fala que o Marco Civil ele é um microsistema, né, de regulamentação de dados, porque ele já prevê alguns dos direitos elencados na nova lei, só que a gente nunca teve um instrumento eficiente para fazer uma fiscalização desses direitos. E aí é por isso que essa lei veio para suprir essa lacuna, para trazer uma resposta para a população com relação a esses dados especificamente e um meio fiscalizatório eficiente. Com a chegada da GDPR e o vazamento de dados, e também o Brasil tentando entrar aí para a Organização da Cooperação, para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico,
o Brasil se viu compelido, né, a entrar em compliance com a proteção de dados também, porque a gente já tem um número aí grande, são mais de 100 países que possuem uma legislação adequada de proteção de dados e o Brasil ainda não possuía. Então, se vocês forem olhar a tramitação dessa lei, ela começou alguns anos atrás e de maio para cá, que foi quando a GDPR foi aprovada, entrou em um ritmo muito mais rápido, em um ritmo de urgência perante as casas legislativas para que isso fosse aprovado. E aí, enfim, conseguimos a aprovação dessa lei, que agora segue para a sanção do presidente. Com isso, a gente vê, então, a importância dessas leis, porque elas vêm trazer segurança jurídica, porque agora a gente sabe que um único documento vai regular a maior parte da proteção dos nossos dados, ela vai fomentar a atividade econômica digital, vai trazer para as pessoas a possibilidade de portabilidade desses dados, porque você vai poder pegar todos os dados que uma empresa tem na base com relação a você e entregar esses dados para outra pessoa, outro prestador de serviços. Vai se abrir o mercado para parcerias internacionais, uma vez que as empresas da União Europeia, por exemplo, só fazem contrato com empresas que possuem uma legislação específica de proteção de dados, que é uma demanda também da GDPR. A gente tem uma lei flexível, uma lei adaptável a mudanças. Vocês vão ver que alguns termos ali são genéricos na legislação para poder já deixar ela um pouco mais flexível. A gente vai ter uma maior transparência com relação ao que é feito com os nossos dados, né? Quais são os nossos direitos e as nossas possibilidades perante os prestadores de serviço. A gente vai ter vedação a práticas que hoje em dia são práticas esquisitas, são práticas que não garantem a privacidade do usuário, como a prática do cookie pool e a venda de base. Para quem não sabe, o cookie pool é basicamente assim, você tem um site, você visita um site A e nesse site você fornece os seus dados. E de repente você vai no site B, onde você não forneceu dado nenhum, mas os dois utilizam a mesma empresa para cuidar dos dados e essa empresa compartilha a base, né? Ela faz esse cookie pool e aí você começa a receber informação também do site B, sem você ter consentido com isso. Isso é uma prática, além de ser ruim para a privacidade do usuário, é uma prática muito ruim para a empresa, porque ao mesmo tempo em que você está se beneficiando dos dados de outros usuários que às vezes não consentiram em receber informações de você, o teu concorrente talvez esteja usando a mesma empresa e aí você está passando dados das pessoas que consentiram em receber informações suas para o seu concorrente. Então, além de ser uma prática muito ruim para o consumidor, para a experiência do consumidor, ela é uma prática ainda ruim de mercado, é uma prática ruim para você como fornecedor de serviços, como um e-commerce, um prestador de serviços aí para o consumidor. E como que funciona a dinâmica tanto da PLC, né, que agora vai ser a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e da GDPR? Nós temos basicamente 3 figuras importantes, que vai ser o controlador, o operador e o titular. O controlador também é chamado de Data Controller na GDPR, o operador de Data Processor e o titular de Data Subject. Então, se vocês estudarem a GDPR, pode ser que vocês encarem esses termos aí quando estiverem estudando um pouco mais da GDPR em si, mas no Brasil a gente utiliza essas 3 nomenclaturas que inclusive foram alteradas. O controlador ele era chamado de responsável no texto que tinha sido aprovado na Câmara e acabou sendo enviado para o presidente para sanção com algumas alterações que não tinham sido publicadas pelo Senado ainda, mas que agora já estão disponíveis. Na última terça-feira, aí, no dia 17, eles acabaram disponibilizando e aí mudou-se o nome para controlador, já também alinhado com a nomenclatura da GDPR. O que essas leis visam proteger? Ambas têm como escopo a proteção de dados pessoais. Na letra da lei, esses dados são todos aqueles dados referentes à pessoa natural identificada ou identificável. Porque às vezes a gente não tem um dado específico que identifique como nome ou um endereço vinculado a um nome, mas a gente tem um dado que, complementando-se com outro, pode identificar a pessoa. Como, por exemplo, um cookie ou um endereço de e-mail que, com uma simples jogada no Google desse endereço de e-mail, você consegue identificar quem é o dono desse e-mail. Então, essa lei ela vem proteger todo esse conjunto de informações, tá? Então, é muito importante que todas as empresas estejam bem alinhadas com relação a essa nova legislação aí. Quais que são os princípios da PLC 53/2018? A PLC 53, ela vem no artigo 6º, com base já na GDPR, trazer aí para a nossa realidade, além do princípio da boa-fé, algumas outras coisas que são importantes no trato dos dados pessoais.
primeiro dele vai ser o princípio da finalidade, que vai falar que os dados só podem ser tratados para fins legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular. Ou seja, não se pode mais pegar aqueles dados e depois utilizar para qualquer outra finalidade. O princípio da adequação, ele vai falar que o tratamento deve ser compatível com a finalidade informada ao usuário. Ou seja, ele é bem complementar ao primeiro princípio. Vocês vão ver que esses 3 primeiros princípios eles são bem linkados um com o outro e que no decorrer da legislação os princípios vão estar fortemente ligados com os direitos do titular e com todas as outras normativas que as empresas vão precisar seguir, tá? O princípio terceiro aí da necessidade, ele vai falar que os dados devem ter uso limitado ao necessário para a realização das finalidades. Ou seja, ter dados pertinentes, proporcionais e que não excedam as finalidades do tratamento. O que significa dizer isso? Para que, por exemplo, você que tem uma loja vai precisar do CPF da pessoa se você está só se propondo a mandar e-mails para ele sobre promoções? Você não precisa ter esse dado. Então, combinando finalidade, adequação e necessidade, se você pedisse, por exemplo, um dado, um RG, um CPF, uma informação não necessária para aquela finalidade que seria apenas o envio de material promocional, você estaria indo contra a legislação, tá? Então é muito importante ficar atento a isso também. O princípio do livre acesso ele vai dizer que os usuários titulares, eles devem ter sempre livre acesso aos dados dele de maneira facilitada e gratuita, sendo informados sobre a forma e a duração desse tratamento. Isso também vai ser dito de novo lá na parte de direitos do usuário. Qualidade dos dados. É um princípio que ele vai garantir ao titular que os dados dele serão sempre exatos, com informações claras, relevantes e atualizadas para o tratamento. Também vai se vincular isso lá na frente aos direitos do usuário. Você sempre tem que ter uma forma de deixar esse usuário atualizar os dados dele e sempre informar de maneira bem clara o status desses dados, para que vai usar e tornar possível para que ele modifique a qualquer tempo isso, tá? Transparência é um princípio que vai garantir informações claras, precisas e de fácil acesso sobre a realização de tratamento desses dados e quem que são os responsáveis por tratar esses dados. A legislação também ela faz uma demanda de que exista uma pessoa responsável, um encarregado, para tratar desses dados dentro da empresa. Então, você sempre deve informar o usuário, caso ele tenha algum problema, alguma dúvida, precisa entrar em contato com relação aos dados dele, quem é essa pessoa responsável, como entrar em contato com essa pessoa e falar para ele como esse tratamento de dados está sendo feito. O princípio da segurança vai falar que a empresa, o controlador, ele tem que ter meios aptos a proteger esses dados de acessos não autorizados, de eventos acidentais, ilícitos ou de destruição, alteração, perda, comunicação ou difusão, tá? Isso entra também um critério que a gente chama na GDPR de Privacy by Design. Todo momento em que você for pensar em um novo produto, uma nova forma de atender esse consumidor, desde a concepção desse produto você já tem que pensar no quesito da segurança no tratamento de dados pessoais, que agora traz aí essa nova legislação, beleza? O princípio da prevenção vai falar que esses dados, as empresas que tratam desses dados devem adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos no tratamento. Então, já vincula aí com o princípio da segurança. Você tendo um Privacy by Design, você vai estar fazendo a prevenção e aliando ele à segurança também. O princípio da não discriminação, ele vai falar que você não pode utilizar esses dados para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Um dos exemplos que aconteceu recentemente, inclusive a empresa foi multada por conta disso, isso não é novidade no país, tá? Esse princípio da não discriminação ele apenas está trazendo novamente algo que, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor já veda, que é você discriminar um usuário por conta da região onde ele mora. Em que sentido? Você, por exemplo, verifica, com base nos dados pessoais que você tem dessa pessoa, que ela mora na região de São Paulo e o custo de vida em São Paulo é mais alto do que, por exemplo, uma pessoa que mora em Curitiba. E aí, para essa pessoa de São Paulo, você vai vender o teu produto por R$400. E para a pessoa de Curitiba, você vende o mesmo produto por R$300. Tá? Isso não pode, porque o princípio da não discriminação vai vedar esse tipo de conduta por parte dos fornecedores de produtos e serviços. E por fim, o princípio da responsabilização vai trazer aí que a empresa tem que se responsabilizar, por tudo que acontece com relação aos dados, tem que ter meios aptos, já vinculando aí com todos os outros princípios,
a fornecer segurança dos dados para os usuários e tem que se responsabilizar por isso e demonstrar quem é o encarregado, quem é a pessoa responsável dentro da empresa por cuidar desses dados, beleza? A lei também ela vai trazer aí os direitos do titular, tanto a GDPR quanto a PLC. A PLC aí no artigo 8º, ela coloca o titular como o detentor desses dados. Então não é a empresa mais que é detentora desses dados. Como se fosse o titular está emprestando para a empresa esses dados. Ele é o titular disso, ele é o dono, ele que vai determinar se você pode ou não utilizar, tá? Então com isso vão surgir novos direitos para ele e consequentemente obrigações para essas empresas. O primeiro deles é a confirmação da existência de tratamento. O titular, se ele entrar em contato, ele tem que obter essa confirmação de que existe ou não o tratamento dos dados dele perante essa empresa. O acesso aos dados também tem que ser feito aí de forma facilitada, como eu já tinha falado. Correção dos dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Sempre que tiver algum tipo de dado errado, ele tem esse direito à correção. A anonimização, bloqueio ou eliminação de dados que forem desnecessários, excessivos ou em desconformidade com o disposto nesta lei. Tá? A anonimização é um procedimento em que você vai pegar, por exemplo, um cookie e você vai desvincular esse cookie, que vai mostrar todo o comportamento dele dentro do seu site, você vai desvincular, por exemplo, de um e-mail que ele tenha registrado ali. Só que, muito importante, esse procedimento de anonimização ele só é válido se ele não tiver uma forma de ser revertido. A partir do momento em que você consegue reverter isso e consegue vincular novamente aquela informação de comportamento de usuário junto com um e-mail, esse procedimento de anonimização ele não é correto, tá? Então tem que levar sempre isso em consideração quando você for fazer esse procedimento de anonimização. A portabilidade de dados pessoais também é um dos direitos, assim como hoje em dia a gente tem a portabilidade do número do telefone, teremos o direito de fazer a portabilidade dos nossos dados pessoais que estejam sob o poder de alguma empresa. A gente tem também a eliminação dos dados pessoais. A qualquer momento a pessoa pode entrar em contato com a empresa e falar, olha, quero que vocês deletem os meus dados, e aí a empresa tem que fazer a eliminação de todos esses dados por conta da requisição do usuário. Temos informação sobre compartilhamento também que é necessário. Se a empresa for compartilhar essa informação com qualquer outra empresa, tem que ter o consentimento do usuário. A gente vai falar um pouquinho mais sobre consentimento ali mais para frente também. A possibilidade também dele não consentir e as consequências. O que quer dizer isso? Você pode, por exemplo, informar o seu usuário... Deixa eu voltar. Informar o seu usuário que ele pode não consentir com conceder os dados pessoais, mas que, por exemplo, não consentindo com isso, ele vai ficar impossibilitado de receber ofertas exclusivas, de receber uma navegação personalizada. Então é importante ter isso em mente também, beleza? Essas seriam a possibilidade de não consentir e as consequências. Consequência é não receber esse tipo de informação personalizada. A revogação do consentimento também, que pode ser feita a qualquer momento. E a revisão de decisões automatizadas, que aí está inserida no artigo 10, tá? O que é isso? Quando, por exemplo, você entra em contato com uma empresa e você pede a ela que faça, uma empresa de empréstimo, por exemplo, ela vai fazer uma avaliação do seu score e com base nisso ela vai dizer se você tem ou não direito a conseguir um empréstimo com eles. Esse procedimento normalmente é automatizado, então é feito por uma análise de computador mesmo e ele já vai te dar a resposta na hora se você tem direito ao crédito ou não. Essa legislação ela vai trazer uma revisão, você tem o direito de revisão por uma pessoa natural, por um ser humano, dessas decisões que foram tomadas com base em um comportamento de computador, beleza? E quais que são os requisitos para que a empresa ela trate esses dados? Se alguém já tinha dado uma lida na lei antes, esses requisitos eles estavam escritos no artigo 7º e agora com o texto final que foi para sanção eles foram movidos para o artigo 13. É importante citar que esse rol ele é taxativo, ou seja, ele não admite outras hipóteses de tratamento senão essas que estão inseridas ali, beleza? A primeira delas é o consentimento, que é a mais importante para o caso de e-commerce e websites, e o consentimento ele deve ser fornecido pelo titular. Só que não é aquele consentimento igual a gente tinha antes, que fala, clicando OK para envio desse formulário você aceita os termos de uso. Agora a gente tem, somando todos esses princípios que já foram falados, a gente extrai da lei que você precisa deixar esse usuário bem ciente do que está sendo coletado, tratado ou com o que ele está consentindo a partir do momento em que ele cede os dados para você.
Um exemplo para se fazer isso de forma bacana, vocês já devem ter visto em alguns websites, inclusive no site da Social Miner a gente já aplica desde maio, é um aviso que quando você entra no site ele diz que é o famoso aviso de cookies, informando o usuário que ao acessar o seu site, você vai coletar esses cookies para finalidade de melhoria de ofertas, né, para o titular, e que se ele vincular a informação de redes sociais ou se cadastrar, ele vai ter essa informação vinculada aos dados pessoais dele. A gente tem também a possibilidade de cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador para tratar dados, que também permite que ele trate sem o consentimento. Um desses exemplos é o caso das empresas de internet que guardam dados de IP e dados de conexão para poder identificar um usuário para fins de cumprimento da legislação, marco civil e tudo mais. A administração pública ela também vai poder tratar os dados quando forem necessários para a execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou qualquer outro instrumento, tá? Tem outros instrumentos que a administração pública pode utilizar para fazer o tratamento disso aí. É possível também o tratamento para estudos por órgão de pesquisa, buscando sempre tentar anonimizar esses dados. Não é uma obrigação, mas a lei recomenda que se anonimize esses dados antes de se fazer o tratamento deles. Também pode se tratar os dados para fazer a execução de um contrato ou para procedimentos preliminares relacionados a um contrato, que é o mesmo exemplo que eu falei para vocês do caso da pessoa que vai fazer um empréstimo. Então, você tem um procedimento aí preliminar que você vai pegar os dados dessa pessoa para fazer, para ver se ela tem crédito ou não e se você consegue liberar isso para ela, beleza? Uma coisa importante também de mencionar é que isso é válido, gente, essa legislação ela entra em vigor e ela é válida tanto para cuidado com dados pessoais em ambiente físico quanto digital. Então, se você tem formulários físicos que são preenchidos, isso também vai valer, tá? Outra possibilidade é o exercício regular de direitos em processo, que também autoriza o tratamento de dados, processos de âmbito administrativo, âmbito de processo civil, âmbito judicial, todas as possibilidades de processos arbitrais também vai entrar aí dentro dessa legislação. E quando você tem um processo tramitando, né, você acaba lidando com dados das pessoas, você vai ter a qualificação das partes, às vezes você vai ter a parte de bens da pessoa que vão ser expostos em processo. Então a legislação aí já trouxe toda essa possibilidade para casos dos processos que a gente tem em tramitação e os processos que vão vir a tramitar também. Outra possibilidade é a proteção da vida ou incolumidade física, que pense, por exemplo, alguém que está passando mal na rua, alguém que desmaiou, o hospital precisa fazer a internação dessa pessoa e vai precisar tratar desses dados, né? Às vezes tem ali o documento da pessoa, precisa fazer o tratamento desses dados e o intuito é proteger a vida ou a incolumidade física da pessoa, então a legislação já traz essa previsão. A tutela da saúde também, que pode ser utilizada quando forem feitos procedimentos por profissionais da área da saúde ou entidades sanitárias, como estudos, levantamentos sobre questões de saúde pública, podem configurar aí uma maneira de se tratar os dados das pessoas. Atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro também são uma hipótese para fundamentação de tratamento de dados. E o que seria isso? O interesse legítimo é um termo que a gente usou até então no direito brasileiro para outras finalidades, mas ele foi incorporado nessa legislação já com base no entendimento que se tem da GDPR, tá? Por analogia, a gente pode dizer que esse termo ele é genérico e flexível, já avisando que a lei não fique defasada rapidamente. Então, que se possa utilizar essa hipótese de interesse legítimo mais para frente, para casos que até hoje em dia a gente não consegue prever ainda que vai precisar. Um exemplo que eu posso dar para vocês é assim, digamos que você tem conta no banco A e você vai fazer um envio de um TED para o banco B. Você não é cliente do banco B, o banco B não tem seus dados. Mas a partir do momento em que você faz essa transferência, o banco B ele vai receber os seus dados de alguma forma. E para ele não precisar ir atrás de você para pedir o teu consentimento, porque imagina o caos que seria no setor bancário se precisasse disso toda vez que houvesse uma transferência de dinheiro. Então a legislação já traz essa possibilidade aí de tratamento para atender interesses legítimos do controlador ou terceiro. Claro que sempre levando em consideração, tem que se ponderar aí proporcionalidade, né? Não vai poder abusar
e utilizar isso. Não é uma carta branca para se utilizar para qualquer hipótese, mas dentro do possível, dentro do que é proporcional e razoável, as empresas vão poder utilizar essa possibilidade. E por fim, a mais temida de todas, a proteção de crédito, que também é uma hipótese de tratamento de dados pessoais. Qual que é a importância aí do consentimento, tá? O consentimento, como eu falei, para e-commerce, para websites, vai ser a hipótese primordial aí para conseguir se tratar dados, ainda mais essa parte de marketing. E o artigo 14 da PLC, ela vai incorporar aí as normas da GDPR e trazer o conceito do consentimento e as exigências. Quais são essas exigências? Você precisa ter o consentimento dessa pessoa de que ela quer receber informações e que ela quer que você trate os dados dela por um meio escrito, né? Ou outro meio. Outro meio pode ser qualquer tipo de forma que você consiga registrar um log de aceite dessa pessoa dentro do teu website, que seja enviando um formulário ou qualquer tipo de log que você tenha, vai valer como prova. Por quê? Porque o ônus da prova, aí entra o segundo requisito. O ônus da prova é do controlador. Então, as empresas, elas têm que, se elas não tratam diretamente os dados da pessoa, é importante que ela contrate operadores que façam isso de forma regular, que façam isso de forma legal, para conseguir comprovar depois que teve o consentimento desse usuário, porque o ônus da prova vai recair sobre o controlador. É vedado o tratamento mediante vício de consentimento, ou seja, aí já aliado ao princípio da transparência, você vê que a legislação ela traz essa obrigação de que você seja muito claro, que você não engane o consumidor ou o usuário do seu website, né, o titular, no momento em que você pega esse consentimento dele, porque se você tiver vício de consentimento, já não existe mais consentimento e você já vai estar ilegal no tratamento dos dados dessa pessoa. Consentimento ele não pode ser genérico, tá? E ele tem que ser específico. Então, você não pode falar para o teu usuário, para o titular de direitos ali, que você está pegando aqueles dados para qualquer finalidade que você entender necessária. Você vai ter que deixar muito claro para ele: estou coletando seus dados e vamos tratar os seus dados para te oferecer as melhores ofertas, para te enviar formulários, para conseguir enviar um produto para você ou qualquer outra finalidade que seja necessária. Revogação a qualquer momento. Ele pode revogar a qualquer momento o consentimento que ele deu para a empresa tratar e a partir de então a empresa não pode mais fazer a coleta desses dados e nem tratar mais eles, beleza? E é importante também informar qualquer tipo de alteração que tenha na informação, ou seja, se você... eu vou dar um exemplo aqui. Se você, por exemplo, tem um website lá e você é um cantor, e aí você, como cantor, você coletou dados de várias pessoas que eram seus fãs como cantor e você envia informativos para ele, músicas novas que saíram ou qualquer outra coisa do gênero. E você resolve que não quer mais ser cantor, agora eu vou ser político. Você não pode usar toda aquela base de dados que você tinha para enviar informes de política para eles, porque o consentimento deles foi dado especificamente no momento em que você era um músico, no momento em que você enviava questões, por exemplo, da sua profissão como música. Agora, para fins políticos já é uma alteração de informação, então você precisaria de um novo consentimento dessas pessoas para continuar tratando dados deles, beleza? Direitos de acesso do titular. A PLC ela também vai trazer no artigo 5º os direitos de acesso facilitado às informações pelo titular. E com isso, os controladores eles devem informar de forma clara, adequada e ostensiva sobre finalidade específica do tratamento, para que você está tratando ele, forma e duração do tratamento, identificação de quem que é o controlador, informações de contato do controlador, que aí vai entrar aquilo que eu falei para vocês do encarregado, que vai ser a pessoa que vai ser encarregada de tratar esses dados, né, dentro da empresa e você deve informar então para esse titular quem é essa pessoa e como contatar essa pessoa. Informações também acerca do uso compartilhado de dados, responsabilidade dos agentes que realizarão esse tratamento. Então, aí entra também o encarregado, quem são as pessoas responsáveis dentro da empresa para tratar esses dados. Informação ali acerca do uso compartilhado. Se você for compartilhar esses dados com outras empresas, tem que ter essa informação antes para o titular, tá? Na hora de coletar o consentimento, ele já tem que saber que essas informações vão ser compartilhadas e também os direitos do titular devem ser informados para ele.
Consentimento, lembrando aqui, que ele vai ser considerado nulo, já linkando aí os direitos do titular com o que a gente já tinha passado, vai ser considerado nulo se tiver conteúdo enganoso, abusivo ou ausência de transparência. Se houver também essa mudança na finalidade, a gente deve informar o titular, que nem eu já falei para vocês, que ele pode revogar o consentimento, tá? Então assim, você vai coletar o consentimento dessa pessoa, no caso ali do músico, para enviar informações acerca de política, e ele vai poder revogar a qualquer momento esse consentimento com relação ao envio de novas informações e do tratamento de dados. Se o tratamento também for para oferecimento de produtos e serviços, o titular ele deve ser informado com destaque sobre isso e os seus direitos. Como que a empresa pode fazer isso? Como eu falei para vocês, um aviso de cookies, você tem que atualizar a tua política de privacidade, criar uma política de cookies também para poder informar ele sobre como você trata esses cookies, como que você vincula ele com dados pessoais. Você deve informar então tudo isso para o teu usuário para você estar de acordo com a lei. E como eu falei, vocês podem dar uma olhadinha lá no site da Social Miner, a gente já tem tudo isso atualizadinho, podem usar aí como um modelinho padrão para vocês terem uma ideia de como estar dentro da lei, né? A gente fez isso aí na época da GDPR, já para estar adequado, e estando adequado à GDPR, você também já está em dia aí com a nova legislação que vai entrar em vigor. Tratamento de dados de crianças e adolescentes. Com essa legislação vai ser necessário um cuidado maior com relação aos dados de crianças e adolescentes, tá? O artigo 20, ele disciplina como que vai se dar esse processamento de dados. No caso de crianças, né, os menores de 12 anos, você deve ter o consentimento de um dos pais ou do responsável legal. Deve-se informar o tipo de dado que você está coletando, a forma e como que você utiliza ele e também os procedimentos para exercício de direitos, tá? Isso deve ser feito de forma publicizada para esses usuários. Os dados também eles só podem ser coletados sem consentimento se for para contatar um dos responsáveis dessa criança. Não se pode condicionar a coleta com jogos, aplicativos, etc. Então, você não pode ter um joguinho lá no seu site e para jogar a criança tem que enviar e-mail, telefone, nome completo, qualquer coisa do gênero. E as informações elas devem ser claras de acordo com as características do usuário. Então, lembre-se, você está falando com crianças. Não adianta você colocar um juridiquês lá porque a criança não vai entender nada e aí o consentimento não vai estar válido. Todas as informações que você colocar ali não vão ser válidas porque você não está levando em conta as características do usuário, beleza? Posso manter os dados para sempre? Temos 2 artigos aí falando sobre isso. O artigo 21 ele vai falar que o tratamento deve se encerrar quando a finalidade for alcançada ou os dados não forem mais necessários. Fim do período do tratamento, quando houver comunicação pelo titular, como por exemplo o titular falar não quero mais que trate meus dados, ou a determinação da autoridade nacional, que eu vou falar um pouquinho mais para vocês ao final aí dos slides, que é uma polêmica que a gente tem hoje em dia. Já o artigo 22, ele vai falar sobre as exceções, quando que a gente pode manter os dados desses usuários. Quando houver o cumprimento de obrigação legal do controlador, como eu disse no caso das empresas de internet, é uma hipótese aí de exceção. Quando houver estudo por órgãos de pesquisa, garantida, se possível, a anonimização, como eu falei para vocês, um procedimento aí irreversível de anonimização, senão ele não é válido. Transferência a terceiros, quando houver necessidade de se transferir esses dados, ou quando houver uso exclusivo do responsável, né, do controlador, desde que anonimizados. Lembrando, anonimização sempre um procedimento irreversível. Você pode manter esses dados então na sua empresa, tá? Usar de comportamento, por exemplo, de um usuário, desde que você não vincule esses dados com e-mail, nome ou qualquer outro dado que você consiga vincular essa informação e descobrir quem é aquela pessoa. Qual que é a importância então do compliance? Temos penalidades aí pela GDPR, né? Para as empresas que tratam de dados de pessoas residentes na União Europeia. As violações leves elas vão podem ser de 10 milhões ou 2% do faturamento da empresa, e as violações graves 20 milhões de euros ou 4% do faturamento da empresa. Uma multa bem pesada aí por quem não seguir essa legislação da GDPR e não estiver em dia com os princípios e as determinações no cuidado de dados pessoais. Quais são as penalidades pela PLC 53, ou Lei Geral de Proteção de Dados? Eliminação dos dados, que é a perda de base, por exemplo, quem faz aquela prática que eu falei do cookie pool. Você já pensou, fala assim, não, tem um ano, tem aí, eu vou falar para vocês sobre o prazo, mas já adiantando,
Prazo para, a partir do momento em que for sancionada, as empresas vão ter 1 ano e meio para estarem de acordo com essa nova legislação. E aí você pensa, não, daqui 1 ano e meio eu penso nisso, daqui 1 ano e 2 meses eu penso nisso e começo a me adequar. Só que nesse 1 ano e meio, se hoje em dia você não está adequado, não está em compliance com a lei, você já está perdendo base. Porque quando chegar daqui 1 ano e meio, essa base que você tem para trás, você não vai mais conseguir aproveitar e você vai ter uma perda de base. Por quê? Porque usou cookie pool, porque você não teve consentimento daqueles usuários. E se você não tem uma forma também de verificar, de comprovar que aquele usuário deu consentimento, vai ser muito difícil você conseguir manter essa base, beleza? Suspensão parcial ou total do banco de dados também é uma das possibilidades. Suspensão do exercício da atividade, proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas, advertência, multa simples ou diária de até 2% do faturamento, aí já limitado a 50 milhões de reais por infração. Também levar em conta isso. Se tiverem 3 infrações, essa multa vai ser maior. Outro problema aí é a publicização dessa infração. Então, a empresa não vai sair impune com relação à imagem, né? Além de pagar essa multa, todo mundo vai ficar sabendo que houve essa infração com relação aos dados pessoais. E a empresa acaba perdendo credibilidade perante os seus consumidores e seus parceiros. Bloqueio de dados também é uma das consequências. E aí também entra essa parte de você não conseguir mais ter contato com seus usuários, perder aí essa base. Por isso que é importante desde já estar ligado aí e prestar atenção no cuidado que tem que ter para não perder essa relação que você tem hoje com o seu consumidor. E quem que vai fiscalizar tudo isso? Essa é a polêmica atual aí da lei. O capítulo 9 ele determina a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão responsável pela fiscalização do que determina essa lei, né? A questão é, a Constituição ela veda que o Poder Legislativo, é o que a gente chama de vício de iniciativa, o Poder Legislativo ele não pode criar uma legislação que altere o orçamento da União. E ao criar uma autoridade nacional e determinar a instauração desse Conselho Nacional de Proteção de Dados, obviamente isso vai impactar no orçamento e então discorre-se sobre a possibilidade do presidente vetar essa parte da lei. E tendo o veto disso, ele poderia criar, que agora é a luta dos movimentos que pediram a aprovação da lei, para que ele crie por medida provisória ou legislação de iniciativa do Poder Executivo, um meio de efetivar essa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas também, o que está correndo aí de boato, o Poder Executivo quer passar isso para algum órgão já existente, tá? O que seria um problema, por quê? Porque a autoridade nacional, ela seria uma autoridade desvinculada, ela teria um poder de fiscalização sobre toda a administração pública, sobre as empresas, e a partir do momento em que você dá esse poder de fiscalização para um órgão, por exemplo, de inteligência, para uma BIM, para uma Polícia Federal, você está colocando, digamos assim, o vampiro para cuidar do sangue, sabe? Eles também devem ser fiscalizados para ver se estão fazendo o uso correto dessas ferramentas, e a partir do momento em que você deixa esse controle com eles, você não vai ter como garantir que o próprio governo vai estar sendo fiscalizado de uma maneira correta, tá? Então, por isso que é importante garantir que esse órgão seja criado e que ele tenha autonomia para poder fazer essas fiscalizações. Quais que são então as medidas, aí um pouco das medidas a serem seguidas pelas empresas? Processar sempre o mínimo possível de dados, armazenar eles num formato em que seja difícil de identificar os indivíduos, né? Fazer uma criptografia dos dados, uma pseudonimização, anonimizar aqueles dados que sejam excessivos, como eu falei, melhorar a transparência com relação a como esses dados são tratados e informar isso aos visitantes, né? Aos titulares, aos usuários que entram no seu site, autorizar que eles controlem o processamento, buscar parceiros em conformidade com a lei, armazenar os dados num formato em que facilite essa portabilidade, melhorar continuamente a segurança, né, no armazenamento e transferência desses dados, usar o relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando necessário e também indicar o encarregado pelo cuidado com os dados. Como eu falei, essa pessoa que vai ser responsável dentro da sua empresa para cuidar desses dados. O relatório de impacto à proteção é um relatório que você vai fazer
quando você criar um novo produto aí dentro da sua empresa que crie com os dados, que lide com os dados, ou até mesmo um produto que você já tenha rodando, é importante fazer para você ver quais são os riscos, quais dados estão sendo tratados, como que você pode melhorar a proteção desses dados para você não incorrer aí numa violação à legislação. E por que isso é importante? A legislação, aquelas penalidades que eu falei, elas são diminuídas quando você demonstra que você estava em compliance com a lei, porque claro, risco de invasão sempre tem, risco de violação sempre tem, mas a partir do momento em que o órgão fiscalizador verificar que você estava em compliance, que você tomou todas as medidas cabíveis, logicamente você não vai levar uma multa, né? Você vai levar uma advertência, você vai ter uma perda talvez temporária dessa base, um bloqueio dessa base, mas você consegue ter uma penalidade bem menor por estar em compliance com essa legislação, então por isso é importante pensar nisso desde já. Esse é um exemplo que a gente usa aqui na empresa, por exemplo, na Social Miner, de como dar transparência para o consumidor e possibilitar que ele consiga sair apenas de alguns dos canais que ele se inscreveu. Então aqui a gente coloca ali o nome da empresa que contratou, né, a gente como operador, aí fica aqui o nome da empresa. A gente entende que respeitar o cliente é a nossa obrigação, por isso listamos abaixo os canais de relacionamento que temos com você hoje, incluindo a data em que você deu autorização para receber as nossas mensagens. Assim você pode ficar mais à vontade para ajustar os canais do seu jeito, ok? E aí ele tem ali, ele deu um opt-in no push do Chrome para receber informações pelo Chrome na data tal. Se ele der um opt-in em redes sociais também vai ter opção ali, se ele der um opt-in por e-mail vai ter opção ali, então ele consegue ver quando ele deu esse opt-in e vai poder sair desses canais de comunicação e a gente vai parar de processar esses dados nesses canais que ele solicitou. A gente também tem um outro canal que é o privacy@socialminer, que é para casos mais específicos. A pessoa quer deletar os dados ou ela quer tirar alguma dúvida com relação à privacidade, que ela não conseguiu tirar lendo a política de privacidade, ela ficou com alguma dúvida, ou na política de cookies, a gente atende também os usuários por esse outro canal. E quando que a lei vai começar a valer? A GDPR ela já está valendo desde o dia 25 de maio para todas essas empresas que tratam de dados de titulares residentes na Europa, e ela tem um escopo, assim como a PLC, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, um escopo que a gente chama de extraterritorial. Não vale só para as empresas que estejam lá dentro, tá? Ela vale para todas as empresas que tratam de dados de pessoas dentro da União Europeia. PLC é a mesma coisa, trata de dados de pessoas que estão no território brasileiro, ou empresas também que tenham filial aqui no Brasil, também tem que estar dentro dessa nova legislação. Ela foi protocolada aí no dia 17/7 perante a Casa Civil, e a partir de então a gente tem 15 dias para o presidente assinar, 15 dias úteis. O prazo para sanção ou veto ela vai se esgotar aí no dia 6/8, e a partir do momento em que for sancionada, temos 18 meses aí para estar dentro dessa legislação e adequado a tudo que eu expliquei para vocês. Beleza? É isso, gente. Agradeço a participação de todo mundo. Se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato aí comigo pelo murilo.fidelis@socialminer.com, que eu vou auxiliar vocês aí com as dúvidas que vocês tiverem. Beleza? Obrigadão aí pela participação e até a próxima.